Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de review de temporada, aquele vídeo que a gente faz uma pincelada na temporada, uma temporada antiga normalmente que a gente pega, para falar da história, pontos positivos, curiosidades. Hoje iremos falar de qual temporada? Qual é a temporada? Operação Ultraveloz, finalmente, hein? Finalmente, a gente sempre comentava em podcast, Twitter, Facebook, mas a gente fica tranquilo porque a gente não odeia a temporada, não tem esse ódio. É isso, gente, não tem ódio aqui da temporada, a gente faz piada e tal, virou uma piada, talvez até pelo tempo que a gente tenha assistido, fazia muito tempo que eu não assistia essa temporada, vou confessar pra vocês, e a gente acabou de maratonar, então tá tudo fresquinho aqui. É o primeiro vídeo aí 100% dedicado à Operação Ultraveloz. Temporada essa que passou nos Estados Unidos em fevereiro de 2007. Só chegou aqui no Brasil em 2008 no saudoso canal Jetix. Inclusive, gente, vocês já ouviram o nosso podcast sobre Fox Kids. A gente tá querendo trazer esse conteúdo aqui pro canal, falar um pouco de Fox Kids e Jetix. Se vocês têm interesse da gente trazer esse conteúdo, deixa aqui nos comentários. Deixa logo. Aqui no Brasil chegou, como eu falei, na Jetix em 2008 e na TV aberta um pouquinho depois pela TV Globinho em 2010. E assim como as temporadas da Disney, é bem curtinha, 32 episódios. Você acha que é corrida? Dá pra aproveitar? Eu acho que essa noção, na época, a gente não tinha muito por causa da TV aberta. A TV aberta decidiu o que a gente ia assistir. Então, quando eles queriam reprisar, Netflix, né? Eles reprisavam. Quando eles queriam passar tudo ou não passar um episódio, eles não passavam. Não é mais como é hoje. Você vai na Netflix e faz o que você quiser, né? Mas antes de você ir atrás da Corona Aurora, das joias, faz o que aqui no canal, Ana? Se inscreve aqui no canal. Inclusive, chegamos a 100 mil inscritos. Parabéns, gente. Muito obrigada a vocês. Sem vocês, esse canal não faz sentido, porque é pra vocês que nós fazemos este conteúdo. Então vamos para a nossa aventura, porque tem muito lugar pra gente explorar. Eu gosto muito da história de Operação Ultraveloz porque eles mexem com elementos místicos e espaciais ao mesmo tempo e se desprende um pouco de invasões alienígenas atrás de invasões alienígenas. É o seguinte, lá no passado existia um artefato chamado Corona Aurora, um artefato aí muito poderoso. E dois irmãos humanos, até o certo momento a gente sabe, né? Eles tentam roubar essa coroa, mas eles são amaldiçoados. É muito interessante você falar isso porque a gente sai realmente desse lance de invasão espacial, porque os vilões principais da série são humanos corrompidos. A gente tem vilões que vêm de outros planetas, tá? Mas os vilões principais eram humanos. Eram humanos. Eles tentam pegar essa coroa, são amaldiçoados e o guardião da Corona Aurora, vendo toda essa situação, pega as 5 joias que estavam na coroa e joga no planeta Terra, espalha como se fosse a esfera do dragão, né? Isso, exatamente. Foi exatamente isso que eu pensei. Foi verdade? Foi. Pensou nisso mesmo? E o que acontece nos dias atuais, depois que tem toda essa bagunça lá no passado? Gente, depois que eles são amaldiçoados, passam-se muitos anos e um milionário que é estudioso, né? Ele é o cara Indiana Jones, né? Atrás de mistérios, peças, caras e raras. Ele acaba encontrando a Corona Aurora, né? O Andrew Redford. Ele encontra sem as joias. Sem as joias, a coroa pura, né? E aí ele, né, obviamente sabe das lendas e tudo, e ele decide que ele vai encontrar as joias da corona, só que pra isso ele precisa de uma força-tarefa. Por que acontece? Quando ele encontra a corona, ele liberta os dois irmãos que agora estão sedentos de vingança, não só contra o guardião da coroa, mas um contra o outro. É muito bacana essa dualidade que tem a Operação Ultraveloz. É algo singular, porque os vilões brigam a série inteira. Eu achei que fosse ser algo assim temporário na temporada, mas não. É até o último minuto eles brigando, inclusive não só os dois, como todos os outros vilões. Tem mais vilões, então a gente vai comentar desses vilões, mas antes vamos falar dos personagens principais, né? Os Rangers, começando com o Mac. Eu vou deixar você comentar, porque você sempre falava do Mac e eu senti nessa reassistida que sua percepção mudou um pouco em relação ao personagem. Com certeza. A primeira coisa que eu queria falar é que quando a gente reassiste uma temporada que a gente assistiu quando era criança, a percepção já muda completamente, né? E normalmente também, porque a nossa percepção de criança e a nossa percepção de adulto é muito diferente. E assim, como eu não lembrava muito de Operação Ultraveloz, e eu já comentei várias vezes aqui no canal e no podcast que eu tive um gap, né? Que eu não assistia Power Rangers assim, recorrente. Eu não sentava todo dia e assistia. Eu assistia quando meu irmão tava assistindo. Muita gente teve esse esquema também, né? Então assim, eu pegava assim, um episódio aqui, um episódio ali, eu não acompanhava a história certinha. Então agora reassistindo,
ele me causa a mesma impressão que eu tinha antes, né? Aquela coisa do asco, né? De falar assim, nossa, eu não consigo me dar bem com ele, mas só nos primeiros episódios. Olha aí. Logo depois, eu acho que o ator ficou mais confortável. Sim, eu senti isso também, sabe? Você não sentiu isso? Que ele tava meio deslocado. Engessado, né? Durão. Eu não sei se isso tem a ver, eu não sei como é que foi com na aquilo, época né? da gravação. Mas não conta do segredo spoiler, não, o spoiler. Inclusive, o Mac é um bom Ranger vermelho, eu vou dizer isso logo pra vocês. Olha, mudou a percepção mesmo, hein? Ele é um bom Ranger vermelho. Mas assim, é porque eu não quero adentrar logo nas críticas, né? A gente tá aqui só falando, né? Ele tem contras e tem prós. E ele é todo interessado também em exploração, aventura, ele é o filho do Andrew, mistério, né? Então ele é filho, né, do Andrew. E, obviamente, ele vai ter mais ou menos o mesmo interesse. Mora ali na mansão, né? Sim. Olha aí, que legal. E para essa missão, o Andrew escolhe pessoas que são especialistas em várias áreas. É muito bacana que cada personagem vem de um local diferente e tem sua habilidade específica. O Mac, ele não tem uma habilidade específica, ele é só o filho do Andrew. Ele tem o poder do protagonismo. Do protagonismo e acaba virando o Ranger Vermelho depois de uma situação específica. A gente tem o Will, que é um personagem muito legal, o Ranger Preto, que ganha muito destaque durante a temporada. Um dos meus personagens favoritos. O Will, ele é um cara especializado em obter artefatos. Só que no começo da temporada, o Will, ele não tem, assim, vamos dizer, uma moral muito certa. Ele trabalha pra quem paga mais. Então, se o artefato que você quer tá dentro de um museu, ele vai lá e rouba. Se o artefato está numa caverna, ele vai lá e pega pra você, entendeu? Ele é muito bom no que ele faz, mas ele não tem muito esse senso de eu tô fazendo isso, é certo ou errado. Ele é bom no trabalho dele, ele aceita qualquer trabalho e ele é muito focado no dinheiro. Eles mostram isso, né? Que ele gosta e esse trabalho, obviamente, paga muito bem. Inclusive, o próprio Mr. Hertford paga ele pra poder roubar ou pegar um artefato dele mesmo, sem ele saber, só pra testar, pra ver se ele ia conseguir. O Will, que em vários momentos dessa temporada assume o papel de líder, e é muito legal porque é constante, e ele tem uma rixa específica com um dos vilões de Operação Traveloz, que é o Kendor, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Nós temos também a Ronnie, que é a Ranger Amarela, nossa piloto aí. Piloto muito legal a personagem também, ela que traz uma leveza pra mim na temporada, carismática, ela que acredita muito na missão que eles estão participando. Eu gosto dessa equipe de Operação Traveloz porque não tem aqueles rançozinho entre os personagens, né? Não tem aquela briga, por exemplo, em Força Animal mesmo, a Amarela briga muito com os personagens e assim, às vezes dá um cansaço mental. Essa equipe, eles meio que se conhecem, eles são todos assim, boa praça, todo mundo é legal, todo mundo vira amigo e eu gosto disso nessa temporada. Depois da Ronnie, nós temos aí o Dex, que é o Ranger Azul, que é nosso alívio cômico de Operação Traveloz. Ele que é dublê de filmes de ação, isso é muito bacana porque a gente tem várias cenas em Operação Traveloz mostrando ele exercendo a profissão e também traz esse espírito de aventura que tem no Mac, mas com o Dex é muito interessante porque sempre tem uma referência de filme aqui e ali e aí você consegue se identificar com o personagem. Eu acho que ele é muito humano, né, e dá pra ver assim esse lance da pessoa que trabalha, né, nessa parte de efeitos especiais, de ser dublê, que é muito o que acontece em Power Rangers, né? Então você acaba conhecendo muito mais sobre como é que produz a própria série, as cenas, então é bem legal os episódios focados nele. E nós temos uma outra personagem que pra mim é o cérebro da equipe, ela que é mais complexa que os outros, que é a Rose. Ela é uma personagem que é a personagem inteligente da equipe, né? Ela é super esforçada, entrou na faculdade criança, aquelas pessoas que são PhD, da aula mostra em isso na Harvard, temporada, né? Ela é super aplicada, ela é a pessoa, que é aquele personagem que tem o mapa, né? Ela sempre sabe, sempre ouviu falar, aquela lenda, eu sei, é a Hermione da equipe, né? Sabe tudo. Foi legal você puxar isso, porque além deles buscarem as joias da coroa, tá, gente? Aparecem outros artefatos ao longo da temporada toda, artefatos que alguns desses têm relação direta com as joias. E aí a Rose exerce esse papel. Nossa, isso aqui é o martelo do Thor, isso aqui é um artefato egípcio. Então ela tem esse papel de ajudar a equipe até mais que o Andrew em alguns momentos. Sim. Além da Rose, além de todos os outros da equipe principal, nós temos o sexto membro que a Ana gosta bastante, que é o Tyson, né, Ana? O Tyson, ele é um alienígena, ele acaba entrando mercuriano, né, pra equipe de uma maneira interessante, né? Ele tinha sido, vamos dizer, amaldiçoado, né, por um dos vilões, e o Ranger Vermelho acaba
descobrindo isso e ajudando ele a retornar à sua forma normal. E aí ele decide se juntar ali depois de um certo, né? Não sei se eu vou, não sei se eu fico, mas ele se decide juntar à Operação Ultraveloz e ajudá-los na missão. Sabe o que eu percebi? O Orion de Super Mega Force é levemente inspirado no Tyson. Bem assim, é parecido porque, inclusive, aquele lance do alienígena se relacionando com os seres humanos, entendendo os costumes da Terra. Ele que é um personagem que, se a gente contar muito da história, acaba estragando o plot, inclusive no arco final. Só que em Operação Ultraveloz, o Tyson é muito melhor explorado. Sim, bem mais explorado. Eu acho, inclusive, que os personagens... alguns deles têm a história muito bem explorada nos episódios, naqueles episódios dedicados. E a temporada do roteiro tá de parabéns, assim. Mas não são todos, não. Alguns tem. Ele mesmo é um deles. E ele não é nerfado, tá, gente? Ele não é aquele sexto Ranger que fica fraco depois do episódio que ele aparece. Ele vai até o final assim. Vamos agora para a parte do elenco de apoio. São os aliados dos Power Rangers. Começando com o Andrew. Não tem muito o que falar dele, né? A gente já falou aqui. Ele é um bom mentor. Algumas vezes as atitudes dele são meio duvidosas, né? Porque ele, né, despacha um Ranger pra uma equipe, aquele Ranger desaparece, é capturado e ele deixa lá. Ele fala assim, não, ele é um Power Ranger treinado, larga se vira e vocês vão atrás da joia, porque a joia é mais importante. Qualquer coisa é mais importante, gente. Nada pra ele. Mas ele tem um coração mole também. Ele tem um coração mole, mas assim, esse lance da joia pra ele é, tipo, indiscutível. Supra-sumo, né? É indiscutível. Tipo, se tem alguma pista de joia, eles vão mandar vocês pro Japão e o Ranger que fique lá. Só que aí vem a voz da consciência, que é o Spencer, o mordomo. Que personagem legal, bem escrito. Não é aquele personagem que chega só pra dar conselho por conselho, ele conversa com os personagens. Tem momentos que são bem legais, inclusive pra ajudar no desenvolvimento dos Rangers na temporada. Com certeza, ele ajuda muito na parte que os Rangers estão ali na vida civil. Ele é cheio de surpresas, mestre dos disfarces, é muito bom isso. Bom conselheiro, né? Eu acho que ele é um personagem, assim... coadjuvante bem completo. Até o final da temporada. E fechando aí essa parte de aliados, o Cavaleiro Sentinela, que aparece já na segunda parte da temporada, lá pro final. Ele que a gente não conhece muito. A gente não conhece muito do personagem. Eu acho que é um tipo de personagem que poderia ser muito bem explorado nos quadrinhos. A ideia não foi minha, foi da Ana. Eu tive essa ideia justamente quando ele joga uma lixeira eutariana... No Trax, né? No Trax. Eu fiquei, como é que ele tem isso? Porque assim, eu não acho que talvez na época de Operação Ultraveloz aquilo não, né? Era só uma homenagem, era né? Só, sei lá, uma referência que eles botaram na série. Mas como é que eles vão explicar isso agora? Porque com aquele quadrinho da Rita Repulsa, a gente fica sabendo que aquilo ali não é só uma lixeira, inclusive fica aí, no vai lá, olha lá o meu review com o quadrinho da Rita Repulsa, e a gente descobre que aquela lixeira ali é um programa... eutariano, né? De reprogramação mental, gente. Então, assim, ele jogou um negócio daquele ali em alguém e você fica assim, como é que ele conseguiu isso? Ele é altariano? Ele pediu emprestado pro Zordon, ninguém sabe, né, o que aconteceu. Ninguém sabe. Assim, ele é um personagem bem misterioso, ele aparece pouco na temporada, mas eu acho que ele funciona bem nos momentos que ele aparece. Não é tão presente quanto o Tyson, por exemplo, porque ele não é um Ranger, inclusive. Ele não é um sexto Ranger, ele é um personagem extra, é um outro tipo de coisa. Ele é um ser místico, né, que aparece, até onde a gente sabe. Eu acho que ele poderia ter sido melhor aproveitado. Acho que por causa da quantidade de episódios também, né? Eu não gosto muito de algumas inserções dele. O lance dele ser poderoso enquanto ele não tinha um corpo, e quando ele tem um corpo ele não é mais tão poderoso assim. Mas foi aquilo que ele falou no começo da temporada. O corpo que a gente vê quando ele aparece lá na metade ainda não é o corpo original, porque as joias não foram reunidas. A gente só conhece o Cavaleiro Sentinela original no último episódio. E aí acaba a temporada que você não conhece muito, né? E agora vamos para a parte do hall de vilões de Operação Ultraveloz. Tem muito vilão pra gente comentar aqui hoje, começando com o Moltor. Quem é ele, Ana? Ele é um dos dois irmãos que foi amaldiçoado, e é interessante porque um foi amaldiçoado pro fogo e um foi amaldiçoado pro gelo. Ele é o do fogo, mora dentro de um vulcão em erupção e tem uns lagartos de fogo que são os lacaios. E do outro lado nós temos o irmão gelado, que é o Flurious, esse personagem que Ana é apaixonada pelo visual dele, ele que não existe na versão japonesa. Exatamente, isso dá pra ver bem na temporada, mas eles conseguiram trabalhar, né? O Moltor, ele aparece muito mais, ele é muito mais ativo porque eles têm as cenas japonesas pra trabalhar. Já o Flurious, ele aparece mais
né, assim, de background, ele fica ali, sei lá, no Polo Sul, Polo Norte, não sei. Tem um arquiteto do mal, né, Ana? Ele fica lá na pedreira gelada dele. Com o Norg. Com o Norg, que também é um personagem que eu gosto muito, que é tipo um Yeti, que, né, seria o sidekick dele. É o Cassian Henderson de novo, né? Pois é o cara. E de novo, eu acho fantástica a interação. Fico com pena, porque o Flores é muito malvado com ele. Mas o Flores, por ser um design original americano, tá de parabéns. É assim, inclusive eu gostaria até que eles tivessem refeito o design do Moltor, porque eu acho que seria incrível ter 2 designs originais, porque o dele é muito bem feito, gente. A questão de escolha de material, a expressão, tudo. Até o cara que faz o ator, né? É isso, perfeito. Então, assim, foi um ponto muito positivo da temporada, esse vilão. Oh. Ele não é assim tão utilizado, eles transformam ele num arquiteto do mal que fica mais de longe arquitetando a sua jogada, justamente por eles não terem tantas cenas, né? Temos mais outra dupla de vilões, Ana, que é Miratrix e Kendo. Eles aí que são os vilões que eu acho que são menos aproveitados em Operação Ultraveloz. Eu achei que eles iam explorar o Kendor mais, assim, o passado, ia ser uma coisa mais dramática, mas ele acabou virando aquele general que aparece em vários episódios. Eu senti isso também. E não é tão explorado assim. A Miratrix, assim, também não teve, né, muito background pra ela. A gente sabe que os dois têm uma relação complicada. Até o final da temporada. E eles acabam, assim, sendo os vilões mais de retaguarda. Eles acabam chegando, às vezes, antes que os Rangers, mas eles estão atuando, assim, por debaixo dos panos. Você não vê muito eles, né, fazendo planos mirabolantes e aparecendo igual o Moltor. Só que, pra compensar essa dupla mais ou menos aí, nós temos os gatos terror, os Fear Cats, eles que dão muito trabalho para os Rangers, que é o Mig e o Benglo. São 2 gatos aí que dão muito trabalho para os Power Rangers. Eles são vilões que eu achei que seriam, assim, monstros do dia e que iam aparecer durante um arco. Eu não achei que ia ser um episódio só, eu achei que ia ser um arco. O arco dos Fear Cats, eles iam aparecer, iam causar, iam dar trabalho, mas iam sumir. Só que não, eles aparecem e ficam até o fim. E aí a Operação Ultraveloz se torna, na verdade, os Rangers são apenas meros coadjuvantes dessa história aí, porque na verdade é um grande plot entre os vilões brigando entre si. São 4 núcleos diferentes de vilões. Não sei se você percebeu, mas os gatos terror, eles interagem com todos os outros vilões. São os únicos que interagem com todos e enganam todos para fazerem suas coisas, né? Chegar a seus fins. Praticamente conseguem, né? Se não fosse ali no final, nos últimos episódios, o pessoal não tivesse dado uma segurada, os Rangers não tivessem ganhado os power-ups, as coisas deles, é possível que eles pudessem ter tido uma vitória ali. Temos mais um vilão americano nessa temporada, é um plus. Ele só aparece em 2 episódios, que é o Trax. É isso, ele é o filho do Lord Zed com a Rita Repulsa. Até hoje ninguém sabe quando foi que isso aconteceu. Mas ele aparece no episódio especial Once a Ranger, uma vez Ranger, né? Então é pouco, mas é um vilão também original aí de Power Rangers. Inclusive eu acho esse episódio duplo muito legal, esse episódio comemorativo. A gente não vai se aprofundar, porque tem um vídeo só sobre esse episódio. Então você vai no card aqui em cima pra assistir, depois você volta pra cá. Falamos dos Rangers, falamos dos amigos dos Rangers, os aliados, os vilões. Chegou aquele momento que a gente comenta da temporada em si. O que é que a gente achou de Operação Ultraveloz, pontos positivos, episódios favoritos e aquela parte que a gente não gosta tanto, mas assim como todas as outras temporadas, assistam. Não vão nesse, a temporada alguém falou que é ruim. Cara, assiste e tira a sua própria conclusão. Temos muitas pessoas que dizem que Operação Ultraveloz é a temporada favorita deles. Então, assim, cada um vai gostar mais de uma coisa. Talvez você goste desse lance de aventura, de caçar tesouro, né, de Indiana Jones. E essa temporada ela vai falar mais com você do que outras. Eu, por exemplo, minha favorita é SPD. É um negócio mais policial. Eu já tenho esse lance, né, gosto de romance policial, gosto dessa coisa da... polícia intergaláctica, isso me chama a atenção, então cada um vai ter aí o seu cada um gosto. Com sua pegada, né? Mas assim como Força Mística, não sei se você notou, mas a Operação Ultraveloz tem sua lore própria também, não depende de nada em torno. Com certeza, eu acho que, assim, diferente de Força Mística, que é magia, eles trabalham, assim, com o misticismo das lendas, né? Então, assim, é aquela coisa que muita gente, eu gostaria que fosse verdade, sei lá, o cálice grego de não sei o que tem nas lendas, nos escritos, em Operação Ultraveloz eles trazem isso pra realidade. O próprio Thor também, né? O martelo do Thor. Exatamente. Então, eles trabalham muito com mitologia,
com lendas, e é bem interessante pra quem curte esse tipo de temática. E nesse ponto é um ponto super positivo, porque eles vão para lugares diferentes a temporada inteira. Então você vê Brasil, Grécia, Japão, Egito, Atlântida, e é muito legal porque você sai um pouco do convencional. Beleza que tem muita cena que se passa na cidade deles, que é San Angeles, né, que é a cidade original da Operação Ultraveloz. Mas eles vão para lugares diferentes e é muito gostoso ver isso. Eu acho que é uma temporada que dá uma noção mais global do que local. Ali em Força Mística, eles ficavam muito ali naquele núcleozinho da cidade, né? Da loja de disco e tal. Era bem assim, uma coisa bem bairrista. Já que em não Operação... é ruim, tá? Não é ruim, cada série com seu plot. E a Operação Ultraveloz, ele traz aquilo pro globo, né? São Rangers que atuam realmente no mundo todo. Não é igual em Mary Morph, que o mundo é a Alameda dos Anjos, né? É tipo, eles realmente viajam pelo mundo. Talvez o que me incomode tanto é a quantidade de episódios. Eu acho que se fosse um pouquinho maior a temporada, certos arcos não seriam tão corridos para encontrar uma joia ou para encontrar algum artefato. Eu acho que trabalhar com 32 episódios em contraparte aos 48 que tem na versão japonesa faz a diferença no fim das contas. Talvez alguma coisa pudesse ser mais bem trabalhada ali. Eu mesmo sinto algumas dificuldades na série, que não estragam a série de maneira nenhuma, mas eu sinto algumas dificuldades. Por exemplo, eu tava comentando com o Rafa que os Rangers de Operação Ultraveloz, eles não são muito fortes. Vou explicar. Eles como equipe, eles são bem balanceados. Nenhum é muito mais forte do que o outro. Você não tem... o Tyson, né? Mas o Tyson é alienígena, entendeu? Não é que ele seja mais forte que os Rangers, ele tem um DNA, né? Tipo, cor, poderes diferentes que são da raça dele. Não tornam ele, tipo, super especial. Ele é um mercuriano normal. Ok, né? Mas aí, perto dos humanos, ele tem poder, se transforma em mercúrio, etc. Mas assim, eles como equipe, eles são uma equipe bem homogênea, como eu também comentei em Força Mística. Lembra que eu falei que o vermelho não era super forte? Eles são, assim, homogêneos. Claro que o Mac tem uma condição especial aí, mas não tem nada a ver com poder exatamente. A gente não vai dar o spoiler aqui. Não, porque essa parte você tem que assistir. Então tá. Então, assim, eu sinto que eles não derrotam muitos monstros, por exemplo, monstros do dia. Quando eles são pequenos. Eles são Rangers que são dependentes de Megazord. Eu lembro que teve um episódio específico que eles chegam e falam assim: nossa, o monstro nem cresceu, vamos chamar o Megazord logo. Porque eu acho que isso também vem da série original, né, a japonesa, que tem uma quantidade absurda de Zord. São 20 Zords praticamente. Então eu acho que eles inseriram isso muito bem na série. A questão do Sr. Hartford fazer, né, ele mesmo produzir os Zords e ir lançando, e a tecnologia, ele vai, olha, fiz um upgrade pra vocês. Isso é bem feito, é ótimo. Mas essa necessidade deles de sempre derrotar o monstro com o Megazord é um pouco cansativa. Talvez seja, a gente tá lidando aí com a questão de tempo, né, de série mais antiga, talvez, enfim, isso influencie. Eu não sei, o que você acha? Eu acho que é verdade isso aí, porque não tem como você fugir quando você depende do material japonês. Então, a ideia de Power Rangers e Super Sentai sempre foi vender muito brinquedo, então eles precisam mostrar os Zords e Megazord que são legais. Eu acho que, assim, de todas as temporadas que eu assisti da era Disney, são os Zords que mais parecem Zords junto com o GSPD. Agora, Ana, tem outro lance que a Operação Ultraveloz tem, que as temporadas da Disney também pecam um pouco, é um deslize. Desde Tempestade Ninja, a Disney usa um recurso que é dar poderes especiais para os Rangers em suas formas civis. Então, Tempestade Ninja tem, Dino Trovão tem, SPD tem, Força Mística tem e a Operação Ultraveloz tem também. E esses poderes são mal utilizados nas temporadas. Porque, às vezes, eles podem utilizar uma super velocidade, uma super força em situações e eles acabam não utilizando. E isso me incomoda um pouco. Pois é, eu comentei isso com o Rafa também, que em relação, por exemplo, a Ronnie e o Will. Os dois têm superpoderes que o Will, ele escuta, né, além do alcance, vê além do alcance, Thundercats. Nossa! E a Ronnie, ela é super rápida, né, ela tem a super velocidade. Eles quiseram fazer ali uma brincadeira com o fato dela ser piloto, né, de corrida e tal, mas eu acho que, por exemplo, o set de habilidades que o Will tem, como, né, uma pessoa que, enfim, trabalha com aquele trabalho delicado de obter objetos e tal, talvez a hipervelocidade fosse mais interessante pra ele. Em alguns momentos, inclusive, a gente sente que precisava disso mesmo. A gente sente que ele fazendo tal serviço, ele precisava da hipervelocidade. E a Ronnie já não usa tanto, sabe? Tem momentos que você fica assim, por que você não correu? Acho que o que mais usa é o Mac mesmo.
Porque a super força, né? Ele usa bastante a super força. O do azul quer pular alto, enfim. A da Rose quer ficar invisível, assim... Pouco ajuda ela. O azul, ele acaba esquecendo isso, porque assim, ele já é dublê, então ele já tem um set de habilidades incrível. Ele já é um Ranger também, a própria uniforme do Ranger dá essas habilidades de você conseguir pular de distâncias absurdas, cara. Então muitas vezes eles lutam muito desmorfados, e muitas vezes eles não usam. O que mais usa é o Mac e o próprio Tyson, que já tem uma habilidade dele mesmo, que é usar o Mercúrio, né? Porque ele é feito de Mercúrio. Esse é um ponto negativo não só de Operação Ultraveloz. É um mal da Disney. Eu acho legal a ideia, acho muito bacana alguns isso. Personagens funcionam, alguns personagens usam e funcionam, mas às vezes, sabe, você coloca esse elemento, a pessoa que tá assistindo, ela espera que você use. Então quando você não usa, fica assim... Mas não estraga a temporada. É só um ponto que atrapalha o andar da temporada. É isso que a gente quer chegar nessa conclusão. Mas e aí, Ana, Operação Ultraveloz, no fim das contas, depois de reassistir, de ver nos mínimos detalhes, teve episódio que a gente até pausou pra ver algumas coisas e voltar. Será que é uma temporada que é tão ruim quanto muita gente fala? Quanto a gente brinca? Não, verdade. Não é, gente. É uma temporada que, por exemplo, eu me diverti assistindo. Deu muita risada, Eu me surpreendi com algumas coisas, né? Com como eles trataram algumas soluções de roteiro. O plot mesmo com o Flurious desenrolando no final. Muito bom. Muito bom. Eu acho que botar ele na geladeira durante a temporada, eu não gostei muito. Mas assim, dá pra entender pelo lance da série japonesa e tal. Não é uma série tão ruim quanto o pessoal fala. Eu sei que muita gente veio comentar comigo: eu quero ver você tirar alguma coisa positiva de Operação Ultraveloz. A gente falou várias aqui. Tem coisa positiva, sim. E uma coisa que me surpreendeu muito, sem dar o spoiler, foi como eles apresentaram esse spoiler para as pessoas. Porque eu achei que ia ser uma coisa muito mais sutil, sabe? Porque eu já sabia o que era, isso é uma das coisas que eu zoava muito. E foi muito grotesco, foi muito brusco, assim, toma isso aqui, sabe? O filme gore, e você fica assim... Só um parênteses nessa parte, eu vi que muita gente no vídeo anterior tava falando: vocês podem soltar spoilers, as temporadas já são antigas. Gente, esse tipo de vídeo é pra convidar a pessoa que não conhece essa temporada a assistir, porque tem muita gente que tá chegando no Mega Power e só assistiu até determinado tempo, sabe? Parou aí em Força Animal, parou em Zell, então a gente não quer contar com muitos detalhes para não estragar a experiência. Já no Centro de Comando, quando a gente revisa uma temporada, a gente conta tudo. Então esse é o vídeo de convite. Você vai pegar esse vídeo e vai mandar para aquele seu amigo que não assistiu a Operação Ultraveloz. Isso. E aí você comenta aqui embaixo, tal, se for dar spoiler, coloca a bandeirinha do spoiler, né, gente? Avisa que vai dar o spoiler, mas a gente pode conversar sobre isso. No geral, foi uma temporada que, revendo, eu me surpreendi. Não é tão ruim quanto a gente ficava brincando. Visualmente é linda também, né? Visualmente os uniformes são muito bonitos. Os monstros são interessantes. Geralmente são monstros do fogo por causa do Moltor, né? Isso é uma coisa interessante também. Eu acho que o plot internacional podia ser um pouco melhor desenvolvido. As locações são muito rápidas, até porque, né, orçamento da série, você levar as pessoas mesmo pra ir ao Egito, não vai, né? O Hobbit, né? É isso. Mas, assim, dentro das possibilidades do que eles apresentaram de roteiro, eu acho que é uma série bem executada. Como eu falei, o Mac, ele tem os seus problemas, mas ele é um bom Ranger vermelho. Eu acho que o Will chega ali como segundo em comando. Ele assume muita parte. Ele assume muito, assim, responsabilidade de ir atrás do vilão e dar um jeito na situação. E eu acho que eles trabalharam os dramas civis ali dos Rangers muito bem. E é isso, uma temporada divertida. Então deixa eu dar meu parecer aqui pra vocês. Então, eu acho o visual de Operação Ultraveloz fantástico. Os uniformes são lindos, os capacetes, eu sou apaixonado por aquilo ali. Agora, aquelas armas da amarela não dá, né? As armas da amarela eu não gosto não, porque eles têm umas armas pessoais, a amarela tem tipo umas pás, eu não gosto. As outras são legais, principalmente do Will, que é um martelo. A da rosa também, ó. Que é tipo um negócio de squish do Gugu, sabe? É uma nerf. Uma nerf, né? Mas tirando isso, o visual é muito bom, os vilões são ótimos, as batalhas são muito boas, porque a gente tem aí na produção executiva o Koichi Sakamoto, então é muita explosão, é muita acrobacia, é muita cena americana, apesar de não ter falado que tem cenas japonesas, a gente tem muita cena americana o tempo inteiro, que é um trabalho que a Disney fez muito bem quando ela tava com a franquia em mãos. Gosto dos Zords e Megazords, gosto quando os robôs parecem robôs, né? Tem aqueles detalhes de parafuso, você vê as peças coladas, montadas, eu gosto disso, que traz uma sensação mais de realismo
protagonismo pra temporada. E eu gosto muito desse plot das joias da Corona Aurora, que eu gostaria que fosse explorado em outro momento em Power Rangers. Seja em quadrinho, ou seja em uma temporada futura, ou em algum jogo. Eu acho que, assim, é um plot super interessante, só que é tudo, assim, muito rápido. Por causa dos episódios, é tudo muito rápido e não é nada muito aprofundado. Então seria interessante mesmo se eles aprofundassem essa mitologia em algum outro lugar. Porque, assim, a temporada é assim, é um vislumbre divertido desse mundo, como você falou, desse universo próprio, da lore própria. Mas você não tem profundidade. É uma temporada pena, né? Meio superficial, né, no tema que ela propõe. É um tema legal, né? Divertida, mas superficial. Mas olha só, falando em joias da Corona Aurora e os artefatos que aparecem na temporada, eu tô pensando em fazer um vídeo detalhando cada um desses itens. Então, se esse vídeo alcançar 3.000 curtidas, vai ser esse vídeo especial desses artefatos aí, porque eu quero falar um pouco mais de Operação Traveloz, a gente tá devendo. Esse é o primeiro vídeo dedicado mesmo à temporada, então a gente quer fazer mais coisa. Mas e você, o que achou de Power Rangers Operação Traveloz? Você assistiu na Jetix ou na TV Globinho? Deixa aqui que a gente quer saber, mas antes de ir embora, vem conhecer o nosso Apoia-se. Gente, o Apoia-se é o nosso projeto de financiamento coletivo. Você clica aqui embaixo na descrição em apoia.se/MegaPowerBrasil e vai lá conhecer todas as formas que você pode ajudar a gente aqui no canal. A gente criou isso para poder ter uma proximidade com as pessoas que podem nos ajudar e saibam que qualquer forma de ajuda lá no Apoia-se já é incrível. E claro, aqui nada muda. A sua curtida, a sua inscrição, o seu sininho assinado já tá ajudando a gente muito. Aquilo ali é para quem pode ajudar mais. É um plus. Então essa galera tá aí apoiando a gente, fazendo o nosso canal crescer, e sinta-se convidado para participar e nos ajudar. Exatamente, gente. Não esqueça de seguir o Mega Power nas redes sociais, principalmente o Twitter, e a gente se vê no próximo vídeo, e que o poder o proteja. Tem um negócio que eu gostei muito em Operação Traveloz, são os mofadores. Aquele negócio deles tirarem e riscar. O que você achou daquilo ali? Porque sensacional. Tinha momentos que eles chegavam na pessoa, na pedra, e riscava e mofava. Acho ótimo. É na cara também. O que você achou, Ana? Eu gosto, eu acho interessante. Eu gosto principalmente porque não tem só uma regra, né? Você só risca no braço. Não. Eles riscavam onde fosse. Pegar um papel e... riscar. Eu acho interessante aquilo. Eu acho que dá uma dinâmica pra série. Com vontade de ter esse mofador. Então, se você tem esse mofador, manda pra gente.